Para comentar os jornais está connosco José Luís Nunes Martins, filósofo e cronista. Lançou esta semana o livro Os Infinitos do Amor, um conjunto de textos sobre a existência humana. Muito bom dia, José. Bom dia. Já vamos falar um pouco mais à frente sobre este livro que lançou agora. Comecemos pelos destaques desta manhã, a manchete do JN. A manchete do JN tem uma notícia das aspirantes a freiras, mas que me parece que convém esclarecer aqui uma questão relativamente mais profunda. Elas querem realmente ser freiras, mas a verdade é que as freiras que lá existem não são freiras, o convento que se alega como tal também não é um convento. A única instituição que lá existe de verdadeiro é de facto um padre. Curiosamente, o padre também não tem boas ideias e tem ideias que não têm fundamentos nem religiosos, nem sequer racionais, como esta questão do sofrimento, onde se coloca Deus como alguém que se deve temer e ter medo, quando na verdade é exatamente o oposto. Quer dizer, a ideia de Deus na nossa vida pode passar muito por ser aquele que nos dá a felicidade e não a questão do sofrimento. É claro. Não é o Deus castigador, como mais não é o Deus castigador, nem muito menos o Deus que é instrumento para algumas patologias mentais de algumas pessoas. E é importante, o JN faz questão de, sempre que fala nas freiras, colocar entre aspas, mas a verdade é que, por exemplo, no discurso televisivo não dá para colocar entre aspas, e esta questão é fundamental. É uma manifestação errada de religião, há muitas manifestações erradas de religião em todas as religiões. Esta é uma manifestação claramente errada dentro da Igreja Católica, que deve ser censurada por todos e também pela Igreja Católica. Está aqui até na altura esta jovem que denuncia os castigos de que foi alvo. É algo que não é prática nos conventos. É algo que não é prática nos conventos, é verdade. Mas se não é um convento e se as senhoras não são freiras e se o padre não é bom da cabeça, não se podia esperar que lá se fizesse as coisas corretamente. Será alguma fraude ou uma burla? Será uma maldade que estão a fazer elas próprias a todas as pessoas que de alguma forma podem entender isto como uma prática comum. Sim. Saca também, na imprensa esta manhã, uma notícia que veio no público, que é um tiroteio que houve ontem no Colorado, anteontem, aliás, à noite no Colorado, uma clínica que pratica abortos. Aparentemente um crime que levanta tantas questões é pouco habitual. Primeiro, a posse das armas, que nos Estados Unidos sempre foi um problema. Tema de discórdia. Sim, e temos os tiroteios nos liceus, nas universidades e em todos esses sítios. Depois temos a questão do terrorismo, quer dizer, que o jornalista Alexandre Martins diz-nos que se fosse árabe e tivesse sido um árabe a perpetrar este crime, seria terrorismo. Se fosse um negro, provavelmente teria sido morto e, portanto, temos as questões também do racismo. E depois temos aqui um problema que me parece que é talvez o mais fundo de todos, que é a questão do aborto. Que este homem revoltou-se contra esta clínica onde são praticados abortos. É uma questão que está na ordem do dia em vários pontos do globo, também no nosso país. Há no nosso discurso alguns problemas, há quem lhe chame interrupção voluntária da gravidez, quando na verdade não é interrupção, não é voluntária e não é da gravidez. Não é interrupção porque é um fim definitivo, não é uma pausa, é um fim definitivo. Não é voluntária porque sempre se alegam outras razões que não a simples vontade e o simples desejo. E não é gravidez porque não é um processo, é um ser, pode-se chamar feto, embrião, pode-se chamar o que se quiser, mas não é um processo. E nesse sentido, e por exemplo em Portugal, acabamos de legislar num sentido um bocadinho estranho, quer dizer, se eu precisar de tirar um rim, tenho que pagar taxa moderadora. Mas se precisar de interromper voluntariamente a gravidez, não tenho que pagar taxa moderadora. Eu acho que ninguém quer tirar um rim, não há voluntariedade, não há voluntarismo nesse tipo de ato. No Correio da Manhã, hoje a GNR apanhou 26 mil pessoas ao telemóvel desde o início do ano. Isto parece que, apesar dos apelos e das campanhas que têm sido feitas, as pessoas continuam a não respeitar o Código da Estrada. Eu acho que nós não temos a noção, e eu estou a utilizar a primeira pessoa do plural de propósito, claro. Nós não temos noção da perigosidade que introduzimos na nossa condução quando falamos ao telemóvel. E eu estava, quando li esta mensagem, quando li esta notícia, percebi que se calhar bem mais perigoso do que falar ao telefone é quando envio mensagens, quando estou a ler mensagens e quando outros
fazem o mesmo. Curiosamente, nos Estados Unidos há a campanha, em Portugal, a campanha passa muito por dizer a prioridade é viver, não é atender. Nos Estados Unidos já vão um bocadinho mais longe quando falam no texting, ou seja, é ainda mais perigoso quando os nossos olhos se dirigem para aquele pequeno ecrã e os nossos dedos teimam em escrever num teclado que não cabe mais do que 2 dedos. E isso é realmente bastante perigoso. Eu já o fiz, eu já o faço, ou tento evitá-lo, mas percebo que é claramente algo que põe em causa a minha segurança, a segurança da minha família e a segurança de todas as outras famílias com as quais me cruzo. E de alguma forma, como é que acreditaria que seja possível haver alguma campanha eficaz de forma a que a gente possa deixar de ter este péssimo hábito na estrada? Eu vi já algumas campanhas pelo mundo inteiro. Vi nos Estados Unidos num estado em que eles deixavam os carros tal qual tinha acontecido o acidente nas bermas das estradas. Imagens choque, como se faz, por exemplo, com os maços de tabaco? Eu não sei. Eu acho que, confesso-lhe que não sei. Podia tentar aqui dialogar consigo para chegarmos a algum lado, mas não tenho nenhuma solução. Porque se eu não consigo sequer convencer-me a mim próprio de que é realmente uma conduta impossível de fazer, não sei muito bem como é que... Se calhar estou a convencer-me neste momento quando falo com o Ricardo, mas não sei muito bem. Ainda no Diário de Notícias, hoje esta manhã temos o amor moderno. Só há uma vida para viver e não há tempo para desperdiçar. As nossas relações, o nosso amor é viver o presente a 100%, a 1000%. É o problema das mensagens ao telemóvel, a conduzir, exatamente. Eu acho que o amor pode-se entender o amor das mais diferentes formas e nas maiores profundidades ou menores profundidades. Há quem julgue que o amor é o prazer e quando deixa de haver prazer, deixa de haver amor. Lá está, estamos um bocadinho como as freiras e o convento, que apesar de terem o nome, não o são de facto. A questão hoje em dia nós temos pressa. As pessoas não perceberam ainda que a vida passa muito por ter esperança, mas passa ainda mais por ter paciência. E há uma diferença grande entre esperança e paciência. Na esperança eu espero por algo de bom. Na paciência eu espero por algo de bom enquanto estou a sofrer. Paciência vem do latim patio, sofrimento. E é importante nós termos paciência para sermos capazes de ultrapassar os maus momentos e perceber que, por exemplo, a felicidade é composta de alegrias e de tristezas. Nós não podemos conceber uma vida onde nós somos felizes, mas isenta de velhice, de sofrimento, de pobreza, de momentos de solidão. E é assim. E quando nós tentamos, hoje em dia, criar uma ideia de que o amor é uma perfeição e que é alguém qual Dom Sebastião vai chegar e me resgatar de toda a tristeza e dos lados sombrios todos, não faz sentido. Mas o nosso amor, o amor moderno da modernidade atualmente, é um amor impaciente? Ou cada vez mais impaciente? Eu não sei fazer essas contas, de facto. O que sei é que há cada vez mais pessoas a terem condutas algo estranhas. Repare, quando nós conseguimos falar com mais abertura atrás de um teclado com alguém que não conhecemos, há ali qualquer coisa de errado. Porque eu estou a dizer coisas que provavelmente não diria nos olhos. Portanto, há aqui um jogo de aparência, há aqui uma solidão que quer muito. Mas depois, quando as pessoas se encontram, eventualmente assim que se descobre um pequeno defeito, tudo se desvanece e perde o seu encanto, porque a pessoa acredita mesmo que do outro lado e no meio de tanto Facebook, no meio de tanto perfil de Facebook, há de encontrar a pessoa certa que procura e que o vais resgatar de todos os lados sombrios da sua existência. É errado. É errado. Isso é impossível e a pessoa está a cavar a sua própria depressão. Isto leva-nos ao seu livro, Os Infinitos do Amor, que acabou agora de lançar mais de 50 reflexões sobre vários temas, um dos quais o amor. De alguma forma o José Luís gosta de brincar entre os temas, o amor, a solidão, gosta de analisar, refletir, mas qual é o objetivo do livro? É pôr-nos a pensar também sobre as suas reflexões? Sim. O objetivo é mesmo esse, é pôr a pensar. São pensamentos e reflexões minhas que, de alguma forma, lançam pistas para que as pessoas possam resolver estes problemas na sua essência. Não dá soluções. Isso não é um livro de autoajuda, não, é um livro de contra-ajuda, é procura ajuda nos outros, vamos lá pensar nas coisas como deve ser
mas sem nunca querer apresentar soluções definitivas ou o que quer que seja. Gosto de brincar com a ideia de que o contrário do amor não é o ódio, é o egoísmo, é esta vontade de querer tudo para mim, enquanto o amor será um dar-me aos outros. E há pouco falávamos na questão do sofrimento, e o oposto da felicidade é o medo. A verdade é que nós vivemos, desde os ataques de Paris no dia 13, nós vivemos num clima de terrorismo. E esse é o objetivo dos terroristas, é semear medo. E porquê é que o medo é tão eficaz? Porque é o contrário da felicidade e estraga-nos a vida. E é o objetivo principal, assim como quando alguém faz greve nos transportes públicos, o objetivo é que as outras pessoas tenham a sua vida alterada, o objetivo dos terroristas é que a nossa vida se altere por causa deles e que, eventualmente, estejamos atentos às suas causas. Repara, alguém que ama abre os braços e está capaz de abraçar e de ser abraçado. Alguém que tem medo esconde-se atrás dos braços e quer utilizar os seus braços para se proteger a si próprio. E eu gosto de brincar com estas coisas, gosto de pôr as pessoas a pensar sobre elas e sem fórmulas mágicas, sem notas de rodapé, sem citações, tento ser o mais simples possível. Eu não falo em o amor não é recíproco, porque eu acho que a palavra recíproco introduz logo aqui um certo academismo que talvez não tenha grande sentido. Eu ou consigo falar de forma simples e verdadeira, ou se começa a complicar, acho que podia o fazer melhor. José Luís Nunes, muito obrigado por ter estado connosco nesta revista de imprensa. Então ficam Os Infinitos do Humor, o seu último livro. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo.